Irmãos, nesta manhã nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos o ano passado. Deus colocou no nosso coração de nós estarmos divulgando a palavra do Senhor de uma forma bem expositiva, versículo por versículo. Nós temos começado a carta de Paulo aos Colossenses, que vai tratar da cristologia. Está aqui, ó. A carta de Paulo trata da cristologia. O que é a cristologia, Renata? É o estudo sobre a pessoa, a natureza e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aprendido aqui, desde o ano passado, foram nove pregações, estudos sobre esse tema. E temos aprendido muito, né? Nós vivemos em um mundo muito cheio de espiritualidade, que eu vou falar aqui hoje. Então nós precisamos, a Igreja do Senhor precisa fortalecer naquilo que foi tema de grandes debates durante a história da Igreja, nesses 2000 anos. Nós aprendemos que Cristo é suficiente sobre todas as coisas, sobre tudo, não sobre algumas coisas. Nós aprendemos sobre a divindade de Cristo, né? Que nele está embutido toda a plenitude de Deus. Então nós temos aprendido muito, isso enriquece a igreja, meus irmãos, diante de tanto sincretismo religioso que nós temos espalhado, principalmente nesse mundo religioso, evangelical. E devido à parada para o final de ano, né, que nós temos parado para trabalhar em outros assuntos, aí nós demos um tempo e nós vamos voltar agora. E vamos ver até onde nós vamos, pela graça de Deus. Então eu quero contar com a paciência dos irmãos, compreensão, e que você nesta noite, como eu, você que está me ouvindo, possa abrir o seu coração, não impedir a voz de Deus falar a sua alma. Nós sabemos que muitas pessoas do mundo estão tristes, mas nós devemos confiar na soberania de Deus, no amor de Deus ainda. Então nesta manhã eu quero dar continuidade, esse é o 10º episódio desta carta, que nós vamos ler hoje no capítulo 2, que vai do verso 8 ao verso 11. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abre a Bíblia. Eu vou pedir aos irmãos para estar acompanhando alguns outros versículos depois. Segunda carta de Paulo, a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Irmãos, vocês tomem cuidado, para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto, assim seja, ora, nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, olha, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Senhor, por este momento que nós estamos aqui. Somos pequeninos, imperfeitos, somos carentes da Tua graça, Senhor. Pai, no nome de Jesus,
Pedimos o teu conselho, a tua ajuda. Fala conosco hoje, Senhor, diante desse assunto, aonde nós precisamos ouvir constantemente. Às vezes nós estamos acostumados de ouvir esses assuntos, mas nós precisamos, ó Deus, porque às vezes esquecemos. Nós deixamos de colocar Jesus na nossa vida onde ele deveria estar. Por isso eu te peço, meu Pai, nos ajuda. Fale conosco nesta manhã. Não deixe que o nosso coração seja tomado por outras coisas. Não deixe que as coisas do mundo, lá fora, tudo venha atrapalhar a nossa comunhão, a nossa atenção com relação àquilo que é sagrado, as Escrituras, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o nosso coração não venha estar endurecido com relação às palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor fale aos meus irmãos aqui nesta manhã. Fale também o meu coração, meu Pai. Eu sou carente como qualquer um, ó Deus. E também fale aqueles irmãos, aquelas pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa falar o coração delas, ó Deus. Que elas possam aprender um pouco, Deus, mais sobre as Escrituras. Talvez estão em casa por algum motivo que a impossibilitou de estar congregando. Senhor, que esse momento seja propício ao coração dela também. Nós oramos assim, pedindo, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o espírito dessa época, ele é... Quando eu falo espírito dessa época, eu estou falando em relação à espiritualidade do homem dessa época. Ela é mais religiosa do que os povos do antepassado. Quando nós pegamos cerca mais ou menos 100 anos atrás, as pessoas inteligentes, elas não diziam ser religiosas ou espirituais, porque espiritualidade, religião, isso é coisa de gente fraca da cabeça. Mas hoje não, as pessoas se dizem mais religiosas, mais espirituais. Os homens desse mundo, que não seguem a palavra do Senhor, gostam de espiritualidade também. Mesmo aqueles que não seguem a palavra. Tanto gostam de espiritualidade, de religiosidade, que isso tem dado um ibope em grandes programas de TV, em grandes textos, mensagens de internet. Por exemplo, quando a gente vai em livraria, a gente vê e encontra muito mais livros que falam de assuntos de religiosidade, espiritualidade, do que de autoajuda ou sexo. Aí você disse assim, diante dessa expectativa, isso é interessante. Você está vendo? Tem mais coisas sobre espiritualidade, as pessoas estão assim, mais interessadas com isto, mas não é bem assim não. É porque elas são cativas à religiosidade dela. Mas quando você vai aprofundar, o que você vê é uma espiritualidade ética, bem misturada, é uma salada a espiritualidade. É um pouco de misticismo oriental, um pouco de linguagem cristã e um pouco de regras religiosas. Isso forma aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Mas infelizmente é muito vazio, insatisfatório essa espiritualidade. A gente fala dessas coisas e diz assim, graças a Deus que nós estamos dentro da igreja, né, da igreja reformada, bíblica. Mas, meus irmãos, na verdade que tem pessoas, muitos membros dentro de igrejas que observam isso e tem um pouquinho dessa espiritualidade ética, né? A verdade é que Paulo escreveu para pessoas, na carta aos Colossenses, ele escreveu para uma igreja, para um povo que estava dentro da igreja. Ele escreveu para pessoas que estavam dentro da igreja. E quando ele vê essa espiritualidade misturada, sincrética, ele disse, olha, tome cuidado, cuidado. Então Paulo sempre vai trazer um alerta nas suas cartas sobre
nós temos cuidado com essa espiritualidade. Veja bem, ele não está falando para descrente, não. Ele está falando para pessoas crentes, que frequentam igrejas. Por que ele estava falando isso, Jaqueline? Porque nós somos sujeitos a esse tipo de espiritualidade, espiritualidade sincrética. Quer ver um exemplo? Um amigo chega para você e diz assim: estou buscando um caminho de espiritualidade. Aí você olha para ele e diz assim: olha, o Espírito está trabalhando no coração dessa pessoa. Mas é possível que não. É possível que não. E eu não quero desanimar ninguém quando receber esse tipo de coisas, de assuntos. Eu só quero que você entenda que isso é uma linguagem comum do mundo de hoje, falar de espiritualidade. Pessoas podem falar isso sem querer nada com Cristo. As pessoas podem tratar de religião, falar até bem sobre religião, sobre moralidade espiritual, mas não querer nada com Cristo. Então, nesses dias, isso é muito comum. Eles não querem nada com Cristo. Embora digam que estão interessadas nas coisas lá do alto, no sobrenatural, uma coisa desse tipo, nós até encantamos e ficamos empolgados com isto. Mas, na verdade, é que buscar por espiritualidade só revela que as pessoas são essencialmente religiosas. E no meio da igreja tem surgido espiritualidade pagã. No meio da igreja evangélica tem surgido espiritualidade pagã, enganosa. Você quer ver? Eu vou falar bastante aqui sobre a teologia do coach, por exemplo. O que é o coach? O coach são homens, mulheres, que dão ideia de bem-sucedidos, certo? Treinando outros a aspirar grandezas, tanto na área profissional como na área espiritual. O coach é aquele que chega e infla o coração das pessoas para alcançar grandes coisas. A proposta sempre é de uma mudança radical, esses assuntos. Então, eles querem uma mudança, eles ensinam a ter uma mudança radical. Exemplo, se você comprar esse curso, sua vida vai mudar. São sempre assim. Ninguém aceita mais ser comum. Ninguém quer ser mais comum. Sabe por quê? Porque comum, Daniela, é algo medíocre. Ser comum é algo pouco, medíocre. Porque, na verdade, eu quero ser grande. Eu quero ser aquela pessoa que vai fazer a diferença. Então, essas pessoas treinam pessoas para que pensam assim. Eu quero, na verdade, desfrutar de um amor pleno no casamento. Eu quero desfrutar desse amor com toda a plenitude no meu casamento. Mas ninguém mais aceita. Ninguém mais aceita a palavra do apóstolo Pedro, quando diz para os homens assim: maridos, vivei a vida simples do lar. O apóstolo Pedro disse, eu estava conversando com o Tiago, Benjamin, um dia aqui, ninguém quer viver a vida simples do lar, que o apóstolo Pedro diz. Aí você vê falar dessa palavrinha simples do lar, diante dessa inflamação no coração por essas mensagens de coach, você diz, palavrinha mais comum, xoxa, né, pastor? Na verdade, eu quero uma vida plena, uma vida que transcende tudo e todos. Meus irmãos, nós somos constantemente cativados a esta grande tendência do mercado da fé. E por isso, meus irmãos, não acontece só nas igrejas. Podemos dizer assim, isso não só acontece nas igrejas neopentecostais, pentecostais. Não! Isso acontece no nosso meios reformados, meios tradicionais. Por quê, Eliane? Porque nós somos inclinados a esses desejos e anseios. E nós achamos que fazendo um acampamento de jovens, um mega congresso de avivamento, um grande encontro de casais,
são novos planos de crescimento espiritual. Isso será mais revolucionário da nossa vida. E eu participando, e muitas igrejas implantam isso dentro da cabeça das pessoas, dos seus membros. E eu participando disso tudo, minha vida vai mudar. Olha a propaganda. É a mesma propaganda. Essas coisas estão infiltradas dentro da igreja. Assim como aqueles cursos oferecem mudar a sua vida, nós também fazemos e usamos grandes artefatos, cremos em grandes propostas de espiritualidade para mudar a nossa vida. Há muito mais impacto nestas coisas e menos impacto, por exemplo, no dia do Senhor. Ah, pastor, o domingo nós já temos, né? Domingo nós já temos, a gente quer coisa grande, grandes eventos. Meus irmãos, nós somos fascinados por atalhos. Nós somos fascinados a ir por esses atalhos de grandeza, até mesmo no nosso meio. Então nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo no mundo, no campo tanto espiritual. E esta carta, meus irmãos, que nós estamos aqui falando dela hoje, é para alertar desses riscos, desses vazios decorados que tem no nosso meio. Lembre-se, meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo assolada por quem? Por falsos mestres. E esses falsos mestres traziam falsos ensinos. E ele alerta, como nós lemos aqui, cuidado, para que vocês não sejam tomados, arredados por esses enganos. Então, cuidado. Quando, por exemplo, deixa na Bíblia de vocês aí, se vocês for ver, olha o que ele fala só nesse capítulo 4, nesse capítulo 2, no verso 4 ele vai dizer assim: ninguém vos engane de raciocínios falaces. No versículo 8 que lemos, ele vai dizer: ninguém vos enreda com filosofias e vãs sutilezas. No verso 16 ele vai dizer: ninguém põe sobre vocês julgos. E no verso 18 ele vai dizer: ninguém faça árbitro contra vocês. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dando um alerta de perigos. Falsos mestres estão infiltrando dentro das igrejas, trazendo aquele cristianismo misturado, um evangelho misturado com sincretismo religioso, com ideias místicas. Isso entra dentro do coração dos crentes. E Paulo, vendo isto, ele escreve a carta. Tome cuidado com essas vãs sutilezas. O legalismo estava infiltrando, Tiago, dentro da igreja de Colossos. O legalismo judaico. Não toque nisso, não coma isso, você não pode fazer isso. Já foi circuncidado? Não. Então você não tem plenitude. Já alcançou aquela espiritualidade elevada? Tem um contato com os anjos? Não, você não alcançou. Você precisa encontrar um ensinamento secreto. Nem todos têm isso. Eu falei isso aqui, né, Eli? Quem lembra do ano passado? Essas coisas divide a igreja. Porque nosso coração já é inflamado de querer ser melhor do que os outros. Então, eu tenho o que o Tiago não tem. Eu tenho o que a irmã aqui não tem. Isso estava acontecendo na igreja. Você acha que isso não acontece no nosso meio hoje? Mais de 2000 anos depois? Essa carta, esse assunto é tão atual como foi há mais de 2000 anos atrás. Por isso que a palavra do Senhor ela é tão atualizada como o jornal de amanhã. Então, esse sincretismo tinha uma mistura um pouco de misticismo focado em culto a anjos, restrições alimentares, dias sagrados, disciplina éticas. Que disciplina éticas eram essas? Era o ascetismo. O ascetismo, ele priva o corpo de prazeres. Eles machucam o corpo para que possam alcançar uma espiritualidade maior, castiga o corpo. Tudo isso estava sendo infiltrado, essas disciplinas éticas.
E qual era a intenção disso? Paulo vendo isso, não! Cristo é suficiente para vocês. Vocês não precisam desse ascetismo, desse sincretismo, desse misticismo. Vocês não precisam disso. Vocês, como lemos aqui, pregamos no ano passado, vocês já estão libertos em Cristo. Vocês já foram libertos desses impérios das trevas. Os irmãos de Colosso, Renata, eles tinham um receio de espíritos malignos. Eles queriam ser libertos desses poderes malignos. Então a heresia era uma espécie de promessa de proteção contra esses espíritos malignos. E as pessoas, esses falsos mestres, eles infiltravam a Eliane, dizendo que eles tinham um desempenho espiritual avançado para proteger aqueles que estavam receosos com espíritos malignos. E essa promessa de proteção e desempenho espiritual cativava as pessoas. Cativava as pessoas ao longo dos séculos. E também cativa o nosso tempo atual. Essas coisas estão muito presentes nos nossos dias, meus irmãos. Nós estamos cansados de ouvir ministérios que estão prometendo vitória, anunciando vitórias sobre crises financeiras, vitórias sobre os espíritos malignos, pessoas que falam em destravar a sua mente para uma vida de prosperidade. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso com um verniz de Bíblia. Tudo isso com um verniz de Bíblia. É um pouquinho de Bíblia, para quê? Para dar aquela ideia de cristandade, de espiritualidade, de vida cristã, né? São líderes neopentecostais oferecendo coberturas espirituais. Nós somos cansados de ouvir essas coisas. Você acha que essas coisas que nós vemos hoje é novidade? Não, isso já existia na época de Paulo, na época de João. Eles dizem que tem uma autoridade especial para conceder a você, mediante o ministério de intercessão, criando um campo de força de proteção. Eles têm essa unção para proteger você desses males e liberar prosperidade para suas vidas. Quantos aqui não já ouviram pessoas falando disso? Se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você não vai prosperar. Se você sair da minha igreja, Deus vai cobrar de você. Deus vai tratar com você. Quando você atravessar a rua, o carro vai te pegar. Quantos líderes religiosos não lançam maldição sobre as pessoas porque saem debaixo da sua cobertura espiritual? Você acha que isso é novo? Não, isso existia na época de Paulo. Aí você diz assim, tá bom, pastor, isso é lá no mundo pentecostal, neopentecostal, isso não acontece conosco. Quanto ingênuos nós somos. Nós somos alvejados com essas promessas que nos cativam. Vamos subir na montanha para tornarmos maridos melhores, sermos melhores crentes. São sincretismo, tudo isso com verniz de Bíblia. E a gente, meus irmãos, fica procurando como que a gente faz a nossa igreja crescer com mais propaganda, com mais programações. E a gente fica inchando a igreja de programações para segurar as pessoas, para trazer as pessoas. E a gente fica lançando cargas de dopaminas nas pessoas, porque nós gostamos de dopaminas. Então são artifícios que nós usamos. Isso é em todo o meio evangélico. Nós não gostamos da simplicidade. A gente também fica reformulando fórmulas para crescer a igreja. E essas coisas vão cativando. E nós devemos, sabe o que, meus irmãos? Ler as cartas de Paulo. Quando Paulo diz, cuidado! Meus irmãos, isso acontece no nosso meio. Isso acontece comigo.
Um dia eu cheguei nessa igreja aqui, eu estava meio triste com relação que a gente precisava fazer alguma coisa, tal. O Tiago, Jesus disse, pastor, cuidado, para você não ser tomado pelo sincretismo. Está vendo como Deus fala? A gente precisa ser alertado constantemente, que às vezes a gente é levado a essas coisas. E Paulo vem e diz, cuidado para que o seu coração não seja arredado para essas coisas. A gente, meus irmãos, quer um antídoto para o fracasso ministerial. A gente quer as chaves para um casamento blindado. A gente gosta dessas coisas. A gente procura essas coisas também para o nosso meio. Percebe? Somos atraídos por novidades. Algo diferente. E pouco importa se tem teologia. Pouco importa. Então esse texto é para nos alertar. Alertar. É uma advertência contra o falso ensino. E o verso 8, ele vai dizer, cuidado. Cuidado. E todas as vezes que você ouvir a palavra cuidado, é para você se despertar, que às vezes você está meio lesado assim, e você, cuidado, você desperta. Então é isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele vem sempre falando, cuidado, Jaqueline, cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com essas pessoas. Paulo está dizendo aqui, cuidado, acorda, desperta você que está dormindo. E todo aquele alerta ali no meio deles estavam por causa de um sistema de ensino errado. Ele falava essas coisas, Laís, para que eles tivessem cuidados, para que o coração deles não fossem tomados por esses falsos ensinos. Paulo chama esses falsos ensinos de filosofia. Cuidado, olha que diz aí, cuidado para que ninguém venha arredar com sua filosofia. Só dizer aqui que Paulo não é contra o estudo da disciplina da filosofia. Eu gosto de filosofia, os irmãos que gostam de filosofia, mas Paulo está dizendo de uma filosofia aqui, de um anti-intelectual, de algo que estava cativando as pessoas para o mau caminho. Lembre-se, Paulo não está falando da disciplina da filosofia. Paulo era um homem estudado. Paulo, um homem entendido sobre essas coisas. Mas Paulo está falando de um sistema de ensino que é dissimulado e disfarçado. Por isso ele vem com essa palavra de alerta, cuidado. Esse ensino era um ensino, Zequinha, camuflado, falso, em relação ao Evangelho de Cristo. Quando Paulo pegava esses ensinos e comparava com o Evangelho, é falso. É falso. Você está usando a Bíblia para colocar os seus ensinos. Você está usando esses ensinos seus com verniz de Bíblia para cativar as pessoas. Cuidados. O apóstolo João, Davi estava lendo ali, o apóstolo João vai dizer que esses eram do diabo. Eles eram sinagogas de Satanás. Na igreja de Tiatira fala desses judeus. Você está vendo, Zequinha, que nós devemos orar pelo mundo. Nós devemos orar por aqui, por ali, nós devemos orar por cá, porque o mundo está em guerra. Guerra na falta de união, desunião, falta de saúde. Nós olhamos para esta guerra no Oriente, e nós ficamos tristes por isto. Nós olhamos para Minas Gerais, nós também entristecemos por Minas Gerais. Então nós devemos orar constantemente para todos, em todos os lugares. Só tem um povo especial, Tiago. Só tem um povo especial. Esse povo é o povo de Cristo. Esse povo são os eleitos de Deus. E nós não sabemos, Tiago, aonde eles estão, porque eles estão em todos os lugares. Então por isso que nós devemos redobrar nossas orações constantemente, para que Deus guarde a sua igreja, guarde o povo, guarde os governantes, porque todos esses são constituídos por Deus, diz a Bíblia.
Nós devemos orar constantemente. E o Senhor Jesus alertou contra essa falsa religião. Sabe essa falsa religião que estavam propagando, principalmente para os judeus? Principalmente para os judeus, que foram os grandes perseguidores da igreja de Cristo. Esses judeus que o apóstolo João diz sinagogas de Satanás, enviados do diabo. Esses que propagam falso ensino. O Senhor Jesus disse, ó, cuidado com essa religião. Eles são lobos disfarçados de ovelhas. Sabe o que Jesus disse contra essa religião? São sepulcros caiados. São bonitos por fora, pintados, mas por dentro são podridão, ossos podres. Essa é a falsa religião. Esse é o falso ensino que está aí fora pregando. Mas pregam paz e amor a todos os holofotes. Uau! Amém! Mas os bastidores são sinagogas de Satanás. São mentes, influenciadores por Satanás. E Paulo diz assim, ó, Satanás tem disfarçado de luz. Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 11, diz que Satanás disfarça-se de luz. Então, semelhantemente, os falsos mestres, eles se introduzem no meio do povo de Deus, dissimulando com falso ensino. Vocês lembram? Os irmãos vão ter essa oportunidade de ouvir aqui. Isso aqui também estava acontecendo na época. Lá na carta de Judas, Judas vai dizer, olha, cuidado com esses que são introduzidos nas vossas festas, com dissimulações. Cuidado. E Judas sabe que ser pastor é alertar as ovelhas de Cristo, os seguidores de Cristo, dos perigos, para que esses ensinos maus não venham levar essas pessoas para o buraco. Estou falando aqui, está passando um filme na sua cabeça, né? Na minha também. Tantos anos no Evangelho ouvindo muitas besteiras. E Paulo diz, cuidado. Cuidado. Meus irmãos, estava conversando com o presbítero Tiago, 2 semanas atrás aqui no Louvor, pela qual razão Jesus chama seus discípulos de ovelhas. E Jesus chama de ovelhas porque a gente, na verdade, não é esperto como um gato. Você solta o gato de pernas para cima, joga ele e cai. Nós somos chamados de ovelhas. E nós, as ovelhinhas de Jesus, isso não é um elogio, não. Ovelha é tola. Ovelha é fácil de ser enganada. Ovelha não enxerga direito. Por isso que sempre a gente tem que estar falando dessas coisas. Ovelha é imatura. Nós caímos. E nós dizemos assim, ó, eu não vou mais cair nesse pecado. Pouco tempo caímos. Porque nós somos inclinados. Nós somos ovelhas. Nós somos ingênuos, imaturos. Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu prometo ao Senhor que não caio mais. Pouco tempo depois você cai. Então Paulo está alertando, cuidado com esses jeitinhos de simulação. Cuidado para que você... Cuidado para o que você está ouvindo na internet. Cuidado com esses falsos mestres que têm sido colocados a boca em microfones para falar na internet. O irmão me mandou uma mensagem. Pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Está aqui, irmão. Depois nós vamos conversar sobre aquele assunto que não deu para conversar lá. Cuidado. Cuidado para que essas pessoas não enredem os seus corações com essas vãs sutilezas, essas filosofias. Cuidado, irmãos, nós devemos crescer. Então, Paulo diz, cuidado com esse jeitinho. Por isso que Paulo começa o texto alertando. Cuidado para que vocês não venham a ser tomados, enredados. Cuidado para que ninguém vos venha enredar.
Meus irmãos, enredar, para a maioria, tem um significado de engano. E é engano mesmo, tá? Mas aqui, Paulo está usando essa palavra, que no grego quer dizer silagogel, é uma palavra muito forte, tirada do campo militar. É quando os militares entravam na cidade, tomavam as coisas, eles tomavam, entravam, tiravam os despojos, capturavam e escravizavam as pessoas. Assim, meus irmãos, é o falso ensino. Eles entram na nossa vida e cauterizam a nossa mente. E você olha para as pessoas e diz assim, por que as pessoas não vê o erro, né? Porque elas estão cauterizadas. Como que essas pessoas? Porque elas foram cativadas. Ensinos errados. E é difícil, meus irmãos. É difícil. Vocês acham que é fácil? Você acha que é fácil viver 35 anos lá e vir agora começar a ler as escrituras na sua veracidade? E ver, e a gente vê, nós somos confrontados com o ensino bíblico verdadeiro. A gente lembra daqueles 35 anos lá, com tantas coisas erradas. Você acha que é fácil sair de um dia para o outro da mente? Não é fácil, não. Nós devemos ter paciência. Então Paulo diz que essas coisas escravizam a mente das pessoas. Mas o problema é ser cativado pelo falso ensino. E Paulo chama isso de vãs sutilezas. Vãs sutilezas. Vã sutileza quer dizer, no grego quer dizer kenipatel. É um vazio decorado. Esses ensinos são vãs. O que é o vazio decorado? São propostas, Ellen, ideias que eu coloco. Eu venho pregar algo para vocês aqui, eu venho prometer algo para vocês aqui, que na verdade são vãs sutilezas, é vazio. Sabe como, Ellen? Eu pego aqui uma caixa de presente, muito bonita, e põe aquele laço vermelho. Aí eu vou dar para minha esposa, toma o presente. Mas quando ela abre, por dentro não tem nada. É vazio. São sepulcros caiados que eu disse aqui. Esses ensinos são vazios. Eles prometem fazer uma coisa, entregam uma coisa e não entregam. Porque são falácias. São filosofias, são vãs sutilezas. São propostas vazias que prometem ajudar, mas não dá triunfo para a pessoa. E a palavra do Senhor é que nós venhamos buscar discernimento quanto a essas coisas. E o discernimento espiritual, meus irmãos, não é aquele negócio que a gente chama de ser sentido. Eu estou sentindo no meu coração. Entrou uma pessoa ali, toda desconcertada. Você olha para aquela pessoa assim, você já julga ela e já fica assim, tal, tal. Não, não é esse discernimento. Não é esse discernimento que nós devemos buscar. Toda nossa vida, meus irmãos, toda nossa vida deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, até o nosso respirar. Toda a nossa vida deve passar pelo crivo da palavra de Deus, nossas atitudes, nossos desejos, nossas ações. E as Escrituras, meus irmãos, não trata só de fé, mas ela também trata da prática da fé, da prática da vida com fé. O Tiago pregou aqui que fé é o quê? Fé sem conhecimento? É uma fé vazia. Então, meus irmãos, nós devemos buscar discernimento. Nós devemos buscar esse discernimento. Sabe para que nós devemos buscar discernimento, Daniela? Para nós não comermos comida estragada que está aí fora. Esses falsos ensinos são comidas estragadas. Nós precisamos, meus irmãos, eu vou falar aqui para a igreja que está aqui. Eu quero falar para você que está me ouvindo, que nós devemos deixar de ser crentes analfabetos. Crente que não gosta de ler a Bíblia. Crente que não gosta de orar. Nós precisamos deixar de ser crentes analfabetos. Nós precisamos atentar, meus irmãos, para conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, para que ninguém nos engane. Para que não venhamos ser massa de manobra na mão desses falsos mestres.
Porque se você não conhece as Escrituras, você vai comer na palma da mão das pessoas. Nós devemos, meus irmãos, buscar a Deus. Buscar com toda a força, com todo o coração. Nós precisamos ter disciplina bíblica. Precisamos ler bons livros. Nós somos o povo da palavra de Deus. Meus irmãos, isso não é legalismo, não é fanatismo, mas é desejo pela verdade. Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem a verdade. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Precisamos, buscar discernimento. A fé verdadeira, meus irmãos, ela produz conhecimento. Discernimento é uma ordem bíblica para todo cristão. É uma ordem que você e eu, nós precisamos ter para discernir. Não discernir significa ser infantil. Infantil é péssimo. É um sinal que você não cresceu. Você está na igreja há bastante tempo, mas você não cresceu, você é infantil. Você é uma criança. Então, meus irmãos, as Escrituras nos prometem que Deus vai conceder para nós. É uma promessa de Deus, conceder sabedoria. Deus prometeu nos conceder sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus. A gente precisa aprender a separar o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro, o que é falso. As pessoas hoje são enganadas por vãs sutilezas. Crentes têm que amadurecer, ser atentos aos perigos, senão ele vai ser levado por todos os ventos de doutrinas. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 4,14. Logo, quando falhamos em discernir alguma coisa, sabe o que você está fazendo? Você está desonrando a Deus. Desonrando a verdade de Deus. Então, não é algo simples quando você diz, que pena, é lamentável. Não, é pior do que isso. É desonrar o Senhor quando você não discerne com sabedoria, quando você não discerne aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro. Falta de sabedoria despreza o Deus que nos dá graça para crescer. Lembre-se disso. Falta de sabedoria despreza aquele Deus que nos prometeu dar sabedoria e nos dá graça para crescer. E o que nós vemos hoje são líderes eclesiásticos que se mostram sem sabedoria e sem discernimento. Quantas igrejas, por exemplo, os meus irmãos, que têm mensagens bíblicas misturadas com músicas, com teologia duvidosa, cantam uma coisa que não bate com aquilo que às vezes ensina na igreja. Quantas igrejas que têm a desconexão no culto, canta, mas não tem diálogo com o Senhor. E por causa dessa falta de discernimento, o falso ensino entra, penetra. Eu quero que você perceba que isto está presente conosco. Nós devemos tomar cuidado para essas coisas não nos arredar. No verso 8, Paulo vai usar 3 expressões desse falso ensino que está no meio da igreja. Ele vai dizer, conforme a tradição dos homens. Ele vai dizer, conforme o rudimento do mundo, e conforme e não conforme, ou segundo Cristo. A primeira é, conforme a tradição do homem. Se o evangelho procede de Deus, logo, o falso ensino é uma invenção humanista. E a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que é propagado, porque os homens fazem isto. Em mensagens passadas, eu falei sobre nós preservarmos a boa tradição, se lembra? Nós devemos preservar a boa tradição, mas essa boa tradição, ela deve combinar com as Escrituras. A gente deve preservar aquilo que é bom, que combina com as Escrituras. Mas o perigo da tradição humanista, que está aqui presente, é quando a gente quer preservar o erro, só porque tem um legado. Porque a vida toda nós passamos aprendendo assim. E quem falou que isso era verdadeiro? Mas isso já é tradição da nossa igreja. E quem falou que isso é verdadeiro? É por isso que a igreja deve ser levada pelas Escrituras. Pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo,
para nós não irmos segundo aquilo que está sendo transmitido por gerações pelos homens. Eles ensinavam Cristo mais lei mosaica. Tem muitas igrejas, se você pregar só Cristo, elas esvaziam. A verdade é esta. Eles gostam de um complemento, porque Cristo não é suficiente. Era o que os falsos mestres estavam ensinando na igreja de Colossos, Jaqueline. A segunda expressão que Paulo usa aqui são os rudimentos do mundo. A palavra rudimento é uma palavra que significa muitas coisas diferentes, mas eu acho que mais significa aqui está referente a espíritos ou poderes espirituais que estão por trás de grandes estruturas. Ou seja, Paulo está falando de uma coisa séria. Ele está dizendo que este mundo, meus irmãos, está sendo conduzido não só por pessoas com mentes brilhantes, seculares, mas está sendo também pelos inimigos de Cristo. Paulo está dizendo que existem espíritos, rudimentos, que seriam forças espirituais por trás disso, por trás dessas mentes brilhantes, por trás desses falsos ensinos, tem espíritos malignos. Mas no verso 10 ele vai dizer, Cristo é o cabeça, Ele é o principado. Cristo é o cabeça sobre todo o principado e potestade. E Paulo, ao invés de negar isso, ele explica isso. Que toda a nossa proteção está em Cristo. Cristo está sobre todos esses espíritos malignos. Então, é importante, meus irmãos, nós entender que por trás de todo o físico material, nós temos as forças espirituais. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os demônios, os principados, potestades. Efésios 6,12. E aqui em Colossos, Paulo está alertando sobre essas coisas. O apóstolo João vai escrever a sua carta, ele vai dizer, provai os espíritos. Provai os espíritos, porque ele sabe que tem espírito maligno por trás dos falsos ensinos. A terceira expressão aqui é não segundo Cristo. Essa expressão é o cerne da espinha dorsal dessa epístola. Por quê? Porque a epístola vai falar sobre a suficiência de Cristo, sobre tudo está ligado em Cristo. Então eu quero que você preste bem atenção agora nesse verso 9, verso 10, porque esses versos vão mostrar que Cristo nos enche dele. E que o falso ensino, que promete uma coisa e não cumpre, essa vida plena, o falso ensino não pode dar, não consegue dar. Mas Cristo nos enche de toda a plenitude também em nós. Por isso que lá no capítulo 1 vai dizer assim, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habita em vocês, desenaf, suficiente. Logo, Cristo, Ellen, é suficiente para você. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos só de Cristo. Porque aquele que tem Cristo, ele é o cabeça sobre todas as forças malignas. Lembra que eu falei no início dessa mensagem? Os colossenses tinham medo de espírito maligno. Por isso que Paulo vai falar desses espíritos malignos aqui. Porque os colossenses, vendo isso, essa brecha, introduz um ensino para dizer que eles têm plenitude. Eles usam muito essa palavra plenitude, que eles têm algo que vai além do evangelho. Era uma gnosis. E os agnósticos ensinavam isso. Então ele vai mostrar que Cristo, em Cristo nós temos tudo que outra religião não tem. Cristo pode dar tudo aquilo que a religião cumpre e não dá. Cristo é suficiente para nós. Eu preciso falar isso constantemente. Constantemente. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 8, vai falar de um homem que andava com Cristo. Um homem andava com Cristo. Filipe andava com Cristo. Senhor, tá bom a nossa teologia. Ótimo. Estou gostando demais. Eu estou parafraseando. Estou gostando demais do que eu estou aprendendo. Agora, Senhor, mostra Deus para nós. E isso vai nos basta. Que bobagem. Filipe é conhecido ao longo da história como aquele que vê que Cristo não é suficiente. Então veja, se aconteceu com Filipe. Aconteceu com Filipe.
não com um falso mestre. Se aconteceu com Filipe, aquele que andava com Cristo, aquele a quem Jesus amava, então isso pode acontecer conosco também. E às vezes, meus irmãos, às vezes a gente perde Jesus de vista. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a pleroma, toda a plenitude divina. Parafraseando, fazendo uma tradução literal do verso 9, que está dizendo aí, ó, portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fazendo uma tradução literal, Paulo está querendo dizer assim, ó, em Jesus Cristo, nele habita corporalmente todos os poderes, toda a plenitude divina. Em Jesus nós temos plenitude de vida. Em Jesus nós somos cheios. Em Jesus nós somos completos. Em Jesus nós somos realizados. Em Jesus nós temos paz. Em Jesus nós temos a verdadeira alegria. Em Jesus nós somos satisfeitos. Logo, se temos Jesus, nós temos o quê? Tudo. Fazendo uma tradução literal, era isso, do verso 9 que Paulo estava querendo dizer para os irmãos. Então, Cristo não é só a plenitude de Deus, Cristo enche você de Deus. Então, eu quero que você compreenda esse alerta sobre esse ensino da plenitude. Sempre é necessário nós falarmos isso nas nossas comunidades, os irmãos que pregam, sempre nós devemos tocar nesses assuntos. Porque a nossa luta, meus irmãos, é de longa história contra o sincretismo. A gente é tentado constantemente a produzir sincretismo. É verdade que nós amamos o Senhor? Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Mas às vezes a gente deixa outros amores entrar na nossa vida. E Paulo diz, tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado com essas coisas. Davi, certa vez, Jaqueline, ele orou assim, Senhor, dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Esse versículo, meus irmãos, é muito bonito, não é? É muito bonito, porque ele retrata do que nós somos. Nós tememos a Deus, sabe? Mas muitas vezes nós não tememos só a Deus. E nós deveríamos temer somente a Deus. A minha oração é, dispõe o meu coração para temer somente o teu nome. Muitas vezes o nosso coração está dividido, está misturado. Nós tentamos, por causa das nossas emoções, produzir muitas coisas que é sincrético, que é místico. E nós, às vezes, somos cometidos a não crer na suficiência de Cristo. Então pense, ao longo dessa carta nós vamos falar muito sobre a suficiência de Cristo. E não pensa assim não, sabe, Renata? Está cansativo, é chato. Porque primeiro tem que mexer que lá se vira, né, lá em casa. Mas não pense que está cansativo. É um pouquinho mais que a gente gasta do tempo aqui, mas vale a pena. Vale a pena nós aprofundarmos. Deus deixou essas coisas para nós. Precisamos resgatar a suficiência de Cristo em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Cristo é suficiente não só na religião, é em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E para terminar, o texto diz no verso 11, verso 12, Paulo vai focar na nossa união com Cristo. Eu estive falando isso durante a semana, li um pouco sobre a união nossa com Cristo. Ele vai gastar um pouco de tempo falando da nossa união com Cristo, porque ele vai falar de novo daquela palavrinha que Paulo, nós já dissemos nas outras mensagens. Nele. Tudo é por ele, tudo converge nele, tudo está nele, tudo é dele. Nele nós temos tudo. Paulo vai usar essa palavrinha de novo. E esta união com Cristo, que está aí no verso 11 e o verso 12, vai mostrar que nós não precisamos
de uma nova bênção. Eu estou indo na igreja para buscar uma bênção. Não, nós já recebemos essa bênção há mais de 2000 anos atrás. Nós já recebemos essa novidade que é o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. E, meus irmãos, prestem atenção que eu vou ler o verso 11 e 12. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas despojando do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Todos os verbos aqui, Tiago, estão no passado. Todos os verbos aqui estão no passado. Sabe por quê? Porque nós já recebemos. Nós já recebemos a bênção de Deus. Nós já recebemos a proteção de Deus. Nós já recebemos a regeneração de Deus. E Paulo faz uma digressão aqui no texto, do verso 11, na comparação com a circuncisão. A circuncisão, meus irmãos, era um selo físico, visível, da promessa, da aliança que Deus fez com o homem, por mãos humanas, mostrando que aquela pessoa faz parte da aliança, da promessa de Deus, certo? E Paulo traz isso para o campo espiritual. Paulo vai dizer que em Cristo, todos nós, em Cristo, nós fomos circuncidados. E quem fez isso não foi uma mão de uma religião, foi o Espírito Santo, e ele circuncidou o nosso coração. E qual é o selo invisível, espiritual que ele colocou em nós? O Espírito Santo, por meio de Jesus. E assim como a circuncisão era um ato externo, visível, dizendo que esse homem, lá na cultura mosaica, esse homem pertence ao povo de Deus. No selo espiritual que Jesus nos deu, está dizendo, você pertence a Jesus, você pertence a Deus. Você é meu. Eu circuncidei o teu coração. E não foi o homem que fez isso, foi o meu Espírito. O meu Espírito fez isso na sua vida. E essa circuncisão, meus irmãos, ela removeu o domínio do pecado. Removeu essa natureza pecaminosa. Tiago ensinou lá, né? Nós pecamos, mas você gosta de pecar? Não. Pecado é um percurso, é um acidente no percurso. E aqueles que foram verdadeiramente circuncidados, eles têm nojo do pecado. Odeiam o pecado. Odeia esses traços que vêm em nós. E Paulo está dizendo, vocês receberam verdadeiramente a transformação interior. Então não precisa de ritos externos para completar a salvação. Você é salva, Jaqueline? Não, vou falar com o Zequinha. Você é salvo, Zequinha? Sou. Mas o senhor já circuncidou? Não. Então, não é suficiente. Era isso que ele estava ensinando sobre a circuncisão. Era Cristo mais a circuncisão. Era Cristo mais a guarda do sábado. Era Cristo mais a dieta alimentar. Era Cristo mais esses rituais. Era isto. Era isso que estava dizendo. E o verso 12, ele vai dizer, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, pela qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Olha o verbo, tudo no passado. Cristo já fez tudo isso em vocês. Cristo já fez tudo isso em nós. E o versículo está ensinando que no batismo simboliza morte com Cristo, sepultamento e ressurreição para uma vida nova. Essa vida nova acontece pela fé, no poder de Deus, não por obras. Por isso que os verbos estão no passado, porque Cristo, nós já temos recebido em Cristo tudo. Cristo é tudo para nós. Quando Paulo diz que Jesus Cristo foi sepultado, significa que Jesus realmente morreu. Mas como assim, Zequinha?
Ele morreu, ele foi sepultado. Mas por quê? Para comprovar que ele morreu verdadeiramente. Ele não teve um mal súbito, ele não foi substituído porque isso foi um... Sabe por quê, Hélio? Porque isso foi um debate que pendurou mais ou menos até o século IV, que Jesus, na verdade, não morreu. Tinha um cara lá, Belícias, ele ensinava que Simão Sirineu tomou o lugar de Jesus. Porque o gnosticismo dizia que a matéria era má. Então, nós devemos falar que Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, espiritualmente, ser sepultado significa que a gente morre para uma velha vida e ressurge para uma vida nova. Paulo está falando dos grandes eventos de Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição. Para mostrar que eu e você temos tudo isto. E não devemos ter temores, medos, temores com relação ao pecado. Ele não apela para outra coisa, outro evangelho, outro ensino. Ele apela para o mesmo evangelho que muda e transforma a vida das pessoas. Eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, terminando com um exemplo. Paulo está dizendo que a gente já tem coisas novas. Paulo está dizendo que nós já fomos ressuscitados. A realidade futura já faz parte da nossa vida. Nós que estamos em Cristo, os que estão aqui, os que estão nos ouvindo, nós que estamos em Cristo, nós já temos a vida eterna. Mas ainda vamos passar pela morte física, ou se Jesus não voltar antes. Essa é uma linguagem teológica que a gente chama de escatologia inaugurada. Isso é aquilo que foi iniciado na sua vida, que é a escatologia, que é do fim. Tipo, você já tem a vida eterna, mas você está sujeito à morte física. Você é santo, mas ainda peca. Por isso que Paulo diz que você já ressuscitou com Cristo. As realidades que nos deram vitória em Cristo já são nossas. E como isso é prático na nossa vida, né, meus irmãos? Isso nos ajuda a gente entender que a nossa realidade e que nós podemos vencer o pecado. A luta contra o pecado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não é definida pelo nosso pecado em si. Sabe aquela frase, aquela famosa, como é que chama? Dos alcoólatras anônimos? Aquela famosa, quando eles falam assim, eu sou João, eu sou alcoólatra. Eu sou José, eu sou alcoólatra. Eu sou Maria, eu sou alcoólatra. Eles estão sendo deixados definidos pelo quê? Pelos seus vícios. Mas, biblicamente, isso não está correto. Você não é definido pelo seu pecado. O cristão de verdade não é definido por aquilo que momentaneamente o cativa. Sabe por quê? Porque ele já morreu com Cristo. E ele já ressuscitou para uma vida nova. Tudo que eu falei aqui, meus irmãos, talvez você já conhece. Talvez você já sabia. Mas às vezes a gente não se apropria dela. Por isso que o Paulo inseriu no final do versículo 12 a palavrinha chamada pela fé. Então a minha oração nesta manhã é que possamos receber tudo isso aqui pela fé. É pela fé. Que possamos abraçar pela fé esse ensino e calçá-los com esta verdade. Vamos colocar de pé? E lembre-se, meus irmãos, nós estamos sujeitos ao engano. Mas aí Deus lembra-nos, cuidado para que ninguém venha enredar vocês com falso ensino. Cuidado para que ninguém escravize vocês com promessas vazias. Você já morreu com Cristo. Você já foi sepultado com Cristo. E você já ressuscitou com Cristo. Amém?
Vamos orar? Você pode crer nisso? Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, pelas tuas bênçãos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por este ensino, pela sua palavra. Constantemente nós devemos ser lembrados destas coisas. Nós devemos ser lembrados pela suficiência de Cristo. Ó Pai, como é bom viver esta novidade em Cristo. Nós temos o Senhor, nós temos tudo. E obrigado, porque o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem tido paciência conosco, paciência com a nossa vida. Nós erramos tanto, Senhor. Muitas vezes nós trocamos o Senhor por outros amores. Nós até te amamos, Senhor, mas amamos também outras coisas. Por isso, Senhor, eu peço nesta manhã que o Senhor venha nos despertar, nos alertar contra o falso ensino. Receba o nosso culto, Senhor. Receba a nossa adoração e nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Eu te peço e te agradeço, pedindo a tua graça nesta manhã sobre essa semana. Pedindo ao teu povo com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre.